Oi, pessoal, aqui é a Laura que está falando. E aí, como que vocês estão? Sim, como vocês já viram no título, né? Eu vou falar finalmente sobre doramas. Gente, juro pra vocês, eu achei que esse dia nunca ia chegar. Eu achei que, não sei, eu achei que eu nunca ia falar sobre dorama. É muito esquisito pra mim estar falando sobre isso. Mas calma, eu não virei uma dorameira ainda, como a galera chama, né? Quem ama dorama. Mas eu me rendi a alguns doramas. Só alguns. Eu vou explicar o porquê que somente alguns. Bom, antes de tudo, pra quem, nunca ouviu falar sobre o termo dorama, né, que eu acho que hoje em dia, em pleno 2025, é muito difícil alguém nunca ter ouvido falar esse nome, mas pode ter gente que não saiba a origem, né, do nome. E sim, gente, dorama vem de drama, literalmente, sabe? É uma palavra que tem origem diretamente, do nome drama mesmo, sabe? De dramaturgia, de coisas dramáticas. Só que dorama é mais, assim, pros lados dos países orientais, né? Então a gente tem os países que são os maiores produtores de dorama, né? Que é a Coreia do Sul, que eu acho que é a principal, só que daí a gente chama de K-drama, né? Tipo, que é K de Coreia em inglês, né? Korea. Aí tem o J-drama, que é do Japão. Aí a gente tem o da China, que eu não sei como que fala. Não sei se é C-drama. Mas a gente tem os principais países que são produtores de dorama é a Coreia do Sul, Japão, China, Taiwan, a gente tem a Tailândia. Então, é mais esses países, né, asiáticos que eles adotam o nome de dorama. Mas, gente, se você for parar pra pensar, se você for ver, quando você começa a assistir, ele é a mesma coisa do que as séries hollywoodianas que a gente assiste, ou que as séries americanas que a gente assiste, né? Só que a única diferença é o idioma. E é claro que, assim, os doramas, eles têm os diferenciais deles por causa do jeito de filmagem, né? Acho que, assim, eles colocam uma dramatização muito maior do que os Estados Unidos colocam, né? Tem aquela questão deles usarem muita câmera lenta, né? Isso me irrita um pouco, às vezes, em alguns doramas, sabe? Que eu tô assistindo. Mas, ó, só pra deixar claro pra vocês, eu tô me baseando nos 3 únicos doramas que eu assisti. Então, assim, eu não tenho muita propriedade pra falar. Mas eu fiquei com vontade de vir aqui e conversar com vocês sobre os doramas que eu tô assistindo e por que que eu me rendi, né, a esses doramas. Porque, assim, quem sabe, quem conhece a gente sabe o quanto que a gente é viciada em série. E quem me conhece sabe que eu curto muito assistir séries e filmes que são em outros idiomas, né? Então, assim, os idiomas asiáticos eram os que eu menos assistia, que eu menos consumia. Mas eu já dei muita indicação aqui no podcast sobre séries espanholas, que eu assisto muito. E eu gosto muito de assistir com o áudio original, né? Porque desse jeito vai meio que, acostumando o seu ouvido, meio que adestrando o seu ouvido a você escutar línguas diferentes e você saber reconhecer, e você decorar algumas coisas. Então, eu sempre tive muita facilidade com outros idiomas em decorar essas coisas, porque eu gosto muito de assistir séries em outros idiomas, eu gosto muito de escutar música que são em outros idiomas, só que confesso que a parte asiática era a que eu menos consumia. E eu acho que eu tô num ano, assim, que eu tô com muito hiperfoco, né, nas coisas asiáticas, e principalmente séries, música, essas coisas assim, né? Então, existe muito preconceito em cima, né, dos doramas, principalmente, mas no geral, assim, com tudo que vem relacionado da Ásia, né, em todas as produções da Ásia. Então, o preconceito que rola sempre foi sobre dorama ser coisa de adolescente, só que se a gente for pensar, tem muita série de adolescente, essas séries que estão famosas agora, como After, ou Todos os Garotos que eu já amei, que mais? Não sei o que lá do verão, enfim, tem um monte de série aí que eu não tenho paciência pra assistir, de adolescente, que é muito meloso, mas é do mesmo jeito que esses doramas que são de muito romance, eu também não tenho paciência pra assistir, mas se você for ver, é a mesma coisa. A única coisa que muda são os atores, que eles são asiáticos, e a língua, que é uma língua asiática, e sabe? E o jeito que eles filmam, que é um pouco mais, eu sinto que eles colocam um, tom dramático muito maior do que os americanos. Mas sempre existiu esse preconceito, e dorama não é só coisa de adolescente, tem muito dorama que é maior 18, né? Tem muito dorama, inclusive, de terror, que, é muito pesado. Outra coisa, outro preconceito que rola muito é histórias todas iguais, ou seja, melosas. Então, assim, você fala sobre dorama, a primeira coisa que vem na sua cabeça é romance meloso. E, de novo, dorama não tem só romance, tem, de investigação. Tem dorama, por exemplo, de médico. Então, assim, é muito louco pensar que, eu sou muito viciada em Grey's Anatomy, mas, assim, tem muitos doramas de hospital que são iguaizinhos Grey's Anatomy, tá ligado? Só que, o que muda é o quê? É porque
é no estilo mais asiático. Então, assim, pra vocês verem, né, como, tipo, é um preconceito muito nosso, né? Porque, tipo, eu assisto várias séries de médico, só que todas elas são hollywoodianas, todas elas são americanas, né? E a gente tem muitas séries também que são asiáticas, que são da Coreia do Sul, né, por exemplo, que se passam também no hospital e que contam também. É a mesma coisa, gente. Outro preconceito que tem é em questão, né, cultural e racial, que, tipo, a galera faz comentários muito xenofóbicos sobre a língua, sobre eles não terem paciência pra assistir coisas que são, tipo assim, porque a gente assistir coisas em inglês, mesmo a gente não falando inglês, né, quem não fala inglês, mas você tá acostumado a escutar uma série em inglês, né? Agora, tipo assim, tem gente que rola muito preconceito, muita xenofobia, né, contra você escutar um idioma que seja asiático, né? Porque, tipo, é a mesma coisa, você vai estar lendo a legenda, do mesmo jeito que você assistiu alguma série americana, você vai estar lendo a legenda também. E por último, né, eu acho que um preconceito que eu listei aqui, que rola bastante, é a desvalorização, né? Que nem a gente tava falando, do preconceito que rola, mas todo mundo acha que só Hollywood faz série boa, sabe? Tipo, até com outros países, né, que fazem séries na língua inglesa, também rola um preconceito, sabe? Tipo, as séries que se passam na Inglaterra, séries feitas pela BBC, por exemplo, são muito poucos consumidas, porque, tipo, o que rola mais é a produção feita nos Estados Unidos. Então, eu vim aqui pra falar pra vocês os 3 únicos doramas que eu assisti. Na verdade, são 4, porque tem um que ficou muito famoso, que acho que vocês já devem saber qual. Mas esse daí eu não conto muito como se fosse dorama. Como ele foi vendido mundialmente, então, tipo assim, e também teve muita influência hollywoodiana nessa série, eu não considero muito um dorama, mas como ele é uma série da Coreia do Sul, acaba sendo um K-drama, né? Acho que ele é considerado, que é o famoso Round Six ou Squid Game. É uma série que acho que colocou a Coreia do Sul mais em alta ainda, né? Eu acho que, tipo, foi a porta de entrada pra muita gente que começou a assistir, a consumir mais coisas da Coreia do Sul. Mas aqui eu vou falar sobre alguns doramas que eu assisti. Um deles só, entre os 3 que eu assisti, gente, um deles só, que é de romance. E assim, eu fiquei muito, assim, tipo, pensando 1000 vezes se eu ia assistir ou não, porque, de novo, eu não gosto dessas coisas, independente da língua, se é, tipo, espanhola, se é americana, principalmente se é americana, né? Eu não gosto de séries que são muito adolescente e muito, muito meloso, assim, sabe? Tipo, que é muito romance. Então, tipo, essas séries que, tipo, por exemplo, todas as minhas alunas estão viciadas agora, no momento, eu não consigo assistir. Eu posso até assistir, começar a assistir, mas eu não vou ter paciência pra continuar, sabe? Não sei, eu acho que eu tô não sei, numa outra vibe. Então, esse primeiro dorama que eu assisti, que chama Apesar de Tudo Amor, ó, só pra falar pra vocês, todos esses doramas que eu assisti, eles estão disponíveis na Netflix, mas, porque assim, a Netflix é a empresa que mais distribui doramas, e independente se é tipo Coreia do Sul ou Japão, eles são os que mais distribuem. Mas tem outros streamings que estão começando a fazer distribuição, então eu sei que a Disney tá começando a colocar alguns doramas dentro deles, da plataforma. Eu sei que a Globoplay também tá trazendo alguns doramas, né, porque brasileiro é muito viciado em dorama, principalmente mulheres héteros brasileiras, elas são muito viciadas, eu não sei, tipo, por que elas são tão viciadas ainda, eu acho que é tipo um conforto pro coração delas, não sei, porque é tudo bonitinho e tal. Então, assim, Apesar de Tudo Amor, que é o primeiro, não foi o primeiro dorama que eu assisti, mas foi o primeiro de romance que eu assisti, ele não é tão, assim, romance meloso, sabe? Mas é aquela história clássica de, tipo, a menina não acredita no amor, mas ela, ao mesmo tempo, ela quer o amor, e daí ela conhece, tem 2 carinhas que entram na vida dela, tipo, um é da faculdade dela e o outro acho que não é da faculdade dela, se não me engano, é de outro curso, alguma coisa assim. Então, assim, não é adolescente, porque eles já estão na faculdade, mas é bonitinho, sabe? Tipo, é um dorama rapidinho de assistir, só tem uma temporada, provavelmente não vai ter segunda. Assim, outra coisa que eu percebi, que dorama é muito difícil ter segunda temporada. Eu acho que é muito raro, tem que, sei lá, ficar muito famoso, ou não sei, ou acontecer alguma coisa na história pra, tipo, ter uma segunda temporada, porque geralmente só tem uma temporada os doramas, né? Porque começa e termina, e tipo assim, eles resolvem no final o que vai acontecer, sabe? Então é muito raro, assim, eu ver. Então esse é uma temporada e resolve tudo no final, tipo, né, ela fica com um dos carinhas lá, ela escolhe um dos 2. É assim, é um romance leve, não achei meloso. E assim, não tem só esse casal principal, né, esse trio principal, na verdade, esse triângulo amoroso. Tem outros casais que são, tipo, que são os amigos deles, né, que acabam se formando casal também, né. Então assim, é muito legal, eu fiquei muito apaixonada pela atriz principal. Ela é muito famosa, né, na Coreia, a Han Sung-hee, não sei se eu tô falando o nome dela direito, mas ela
fez vários doramas. E eu até tô com vontade de assistir um outro dorama que ela fez, que não tem nada a ver, não é de romance. É um dorama que é tipo, chama My Name, que também tem na Netflix. Mas é um dorama que é, tipo, completamente... É bem sanguinário, assim, sabe? Tipo, rola muita morte e tal. Enfim, porque eu tô querendo assistir. Se eu gostar, eu indico pra vocês lá no Instagram. Outro dorama que eu assisti, que eu terminei recentemente, que chama Hierarquia. E, gente, pra quem assistiu Elite, que é aquela série espanhola, pra quem assistiu, tipo, qualquer série que tem aí, que seja de adolescentes ricos, estudando numa escola de rico e fazendo merda, todas aquelas merda que rico faz, tipo, Hierarquia, esse dorama, é exatamente a mesma coisa, gente. É a mesma coisa que Elite. A única coisa que diferencia é a língua, porque é em coreano, e, tipo, os atores, né? E, tipo assim, mostra um pouco mais a hierarquia dentro de uma cultura sul-coreana, né? Então, tipo assim, é uma coisa que não rolava na Espanha, por exemplo, em Elite, né? Porque, tipo, não tinha muito essas coisas do estudo lá ser levado a sério, né? E aqui, o estudo é levado a sério. Só que também rola a mesma coisa, de, tipo, de gente rica querendo se achar pra bolsista, sabe? Então, aqui, tipo, o romance não é o foco. Tá longe de ser o foco. É mais a questão de vingança, do bolsista sofrer bullying e, tipo, ele querer vingança e alguém morre. É a mesma coisa que Elite, gente. Tem pegação, só que é uma pegação, é claro, tipo, 10 vezes mais leve do que Elite, né? Porque Elite é muito pesado. Então, as séries da Espanha, em geral, são muito pesadas, né? Tipo, nessa questão de rolar pegação deles, né? Então, assim, Hierarquia, tipo, não rola isso. Mas também tem uma temporada, não sei se vai ter segunda, provavelmente não. Tá disponível na Netflix, né? Se caso você quiser assistir. E o último dorama que eu assisti, que é o que eu mais recomendo, gente. Eu amei esse dorama quando eu assisti. Que ele não tem nada a ver, não tem nada de romance. E tem na Netflix também, que chama Rivalidade Amigável. Até rola ali um flerte entre as duas principais, assim, da série. Mas, tipo, é muito legal a parte não é investigativa, mas é, tipo, a parte de suspense, de você querer descobrir o que aconteceu. Então, tipo, a cada episódio acontece um plot, é muito louco. Como que a galera da Coreia do Sul consegue fazer um roteiro com tanto plot twist, assim, sabe? Tipo, não é a primeira vez que eu vejo isso, né? Eu sei que em Round 6 também tinha vários plots no meio da série, sabe? Mas Rivalidade Amigável foi o primeiro dorama que eu considero como dorama, assim, né? Que eu assisti. E conta a história também, igual a mesma coisa, adolescentes numa escola rica, né? Da Coreia do Sul, e tem a bolsista. Só que assim, na verdade ela não é bolsista. Ela fez uma prova, teve a nota maior, então ela conseguiu entrar na escola, mas não necessariamente ela é bolsista, sabe? Ela só não é tão rica igual a galera. E tipo, ela na verdade entra, o plot principal, isso daí não é spoiler, porque isso tem na sinopse da série, mas ela entra na escola pra tentar descobrir o que aconteceu, porque o pai dela era professor daquela escola e o pai dela morreu, tipo, do nada. Foi uma morte muito louca, muito estranha. E ela entra na escola pra tentar descobrir o que aconteceu, por que o pai dela morreu, por que tipo, a galera escondeu, né? E, na verdade, no outro dorama que eu falei, Hierarquia, também rola isso, né? Tipo, de alguém morrer e a pessoa entrar lá pra descobrir. Eu curto muito esse tipo de sinopse, sabe? Tipo, de enredo. Porque isso prende você do começo ao fim. Por mais que às vezes tenha um final meio bosta, assim, sabe? Um final que a gente não espera. Mas se a gente for parar pra pensar, em algumas séries americanas também acontece isso, sabe? Tipo, também tem um final que a gente não espera, que a gente não gosta, que não é como a gente queria. Então, assim, é a mesma coisa. A gente só tem que tirar um pouco esse preconceito nosso. E toda vez que alguém fala dorama, você assiste dorama, tipo, então você gosta daquelas coisas melosas, aquelas coisas de romance, tipo... E não, dorama não é só isso, sabe? Tipo, Rivalidade Amigável e Hierarquia, que são esses dois que eu indiquei, eles não têm nada de romance, eles têm zero romance, e é muito mais questão de vingança, de, tipo, alguém morreu e você quer descobrir por que a pessoa morreu, né? Então, assim, fica muito aí a minha indicação de Rivalidade Amigável, Hierarquia, e apesar de tudo, amor, e também se você quiser assistir, você nunca assistiu Round 6, vale muito a pena, é muito legal. E agora eu quero saber de você que está aí do outro lado, você conhece dorama, você já assistiu dorama, você tem algum amigo que é dorameiro, ou dorameira, não sei, porque hoje em dia todo mundo tem, né, algum amigo ou conhece alguém que é viciado em dorama, né? Eu acho que, tipo, a galera que curte músicas K-pop, essas coisas assim, né, são mais, assim, fáceis de gostar de dorama, né, por já terem uma afinidade com a língua. Mas se você conhece alguém, se você gosta, deixa aqui nos comentários aqui embaixo ou lá no nosso Instagram, @salaprecisapodcast. Obrigada por ter ficado até aqui comigo e te vejo no próximo Expresso. Tchau, tchau!